Como estamos, oremos. Amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este culto de louvor, de adoração a Ti, por todos os atos que aqui foram prestados, ó Pai. Certamente, ó Pai, tudo aquilo que foi feito foi para a honra e glória do Teu nome. Ao vermos, ó Pai, a história da nossa igreja sendo contada também através da SAF, ó Pai. Abençoa cada irmã, abençoa essa sociedade, ó Pai, para que cresça cada vez mais, sendo bênção em nossas vidas, bênção na igreja, bênção na sociedade, bênção nos lares, ó Pai amado. Tudo para a honra e glória do Senhor. Neste momento, ó Pai, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito, ó Pai, desvende os nossos olhos para que venhamos a contemplar as maravilhas da Tua lei, Senhor. Usa-nos, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos nesta noite. Que todos nós juntos tenhamos facilidade para compreender a Tua santa palavra, ó Pai, na certeza de que ela falará aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, chama a atenção dos irmãos nesses versículos o qual nós lemos para a palavra poder. Poder, ela tem 4 significados na Bíblia, mas o mais relevante, no grego, dinamis ou dunamis, que significa poder ou força, e ela refere-se ao poder de Deus em ação. Poder esse do nosso Deus que é ilimitado, inigualável. O poder de criar, o poder de transformar, o poder de realizar coisas que estão além da minha e da sua compreensão humana. O poder de Deus é demonstrado em sua criação, em seus milagres e na salvação, que Ele oferece a todos aqueles que creem em Cristo Jesus, o seu Filho amado. Poder, dunamis, é a expressão dessa ação divina do nosso Deus. Em primeiro lugar, gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o poder de Deus na criação e na formação do homem e na formação da mulher. O poder de Deus, ele é eterno. Deus criou todas as coisas do nada, pelo poder do seu próprio ser. Em Gênesis, em seu primeiro capítulo, nos versos, desde os primeiros versos até o capítulo 2, verso 3, nós encontramos a criação dos céus, da terra, de tudo o que neles há. Já no capítulo 2, no verso 4 em diante, nós temos ali a formação do homem e a formação da mulher, pós-criação de todas as coisas, e do próprio ser humano e também da mulher, como nós podemos observar em Gênesis, em seu primeiro capítulo, verso 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Portanto, em Gênesis capítulo 1, verso 27, nós vemos a criação do homem e da mulher. A partir do verso 4 do segundo capítulo, nós vemos a formação do homem e a formação da mulher. O homem foi formado primeiro, todos nós sabemos, e também sabemos que a mulher foi-lhe dada mais tarde como auxiliadora. Ainda no capítulo 2 de Gênesis, em seu verso 18, disse mais Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A palavra auxiliadora, queridos, ela implica numa inadequação do homem e jamais na inferioridade da mulher. A expressão que lhe seja idônea assume um relacionamento de complementaridade, ou seja, o que falta ao homem, a mulher supre,
e vice-versa. E o principal, ambos compartilham da imagem de Deus. E o que a Bíblia diz sobre as mulheres? A Bíblia diz muito sobre as mulheres. Desde a criação, Eva, a primeira mulher, a Bíblia mostra que as mulheres não foram entregues simplesmente a um papel secundário, a um papel sem expressão no plano de Deus para a humanidade. Pelo contrário, na verdade, as mulheres, elas aparecem em toda a Bíblia, envolvidas em diversos eventos importantes na história bíblica, no reino de Deus, na história do cristianismo, na história da redenção. Ao longo da história nós temos vários registros de mulheres incríveis. Vamos dizer alguns nomes aqui, certamente não conseguiremos lembrar de todas elas, mas no Antigo Testamento, Sara, Rebeca, Miriam, Raabe, Ana, Débora, Ruth, Noemi, Hulda, Esther e tantas outras. Já no Novo Testamento, encontramos também Maria, a mãe de Jesus, Isabel, Maria Madalena, Joana, Ana, a profetisa, Lídia, Dorcas, Febe, Priscila, Lloyd, Eunice e muitas outras mulheres que tiveram um papel essencial na proclamação do Evangelho. Portanto, queridos, nós podemos observar na relevância da mulher na história, da relevância da mulher na história bíblica, no cristianismo, mas também observaremos agora a relevância da mulher no ministério de Jesus. Em Lucas, no seu capítulo 8, nos 3 primeiros versos, nós lemos assim: aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador do rei Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com os seus bens. Alguns detalhes, queridos, chamam-nos a atenção quando nós lemos o Evangelho de Lucas. Lucas é o maior dos evangelhos, não em número de capítulos, mas em conteúdo. Lucas é tido como o maior livro do Novo Testamento. Lucas é o único escritor do Novo Testamento que não era judeu. Lucas, além de médico, era historiador, uma pessoa culta, educada, um pesquisador nato e um historiador extremamente disciplinado, que fazia tudo de forma muito acurada, extremamente detalhista como escritor. E Lucas, como nenhum outro evangelista, destaca o papel da importância da mulher no ministério de Jesus. Lucas é quem mais dá detalhes sobre Maria, mãe de Jesus, sobre Isabel, a mãe de João Batista, sobre a profetisa Ana. Lucas chama a atenção de todos nós, nos seus escritos, ao trabalho e à vida das viúvas. Lucas destaca o cântico de louvor de Maria. Lucas é quem fala de Marta e Maria, as amigas de Jesus. Lucas fala do cuidado de Jesus ao entregar a sua mãe no momento de sua crucificação, entregando-a aos cuidados do apóstolo amado João. Um teólogo americano versado no Novo Testamento, Robertson, ele diz que Lucas
é o evangelho do sexo feminino. E ele tem uma certa razão, pois no evangelho de Lucas nós encontramos a vida de muitas mulheres. Mulheres, como dissemos anteriormente, incríveis, mulheres atuantes, mulheres valorosas, mulheres que nós vemos aqui no texto, nos seus versos do seu capítulo 8, mulheres que apoiaram o ministério de Jesus, mulheres que foram transformadas por Jesus, mulheres que foram libertadas por Jesus, mulheres que foram salvas por Jesus, mulheres que acompanhavam Jesus e os seus discípulos, oferecendo-lhe suporte financeiro, patrocinando o ministério de Jesus com os seus bens. Olha que coisa interessante, Jesus, o próprio Deus, que pode todas as coisas, ele poderia fazer qualquer milagre para sustentar a si, a sustentar o seu ministério, mas ele aceitou a ajuda daquelas mulheres para o seu sustento físico. Mulheres transformadas, mulheres libertadas, mulheres curadas, mulheres salvas por Cristo Jesus. E outro fato que é digno de nota é que a palavra de Deus mostra-nos a heterogeneidade daquele grupo de mulheres. Entre elas, e o texto chama-nos a atenção de Maria Madalena, da qual de Jesus havia expulsado 7 demônios, mulher de um passado obscuro e terrível. Não confundam, Maria Madalena nunca foi prostituta e a Bíblia não diz isso. Isso é um erro de quem diz. Mas ela não tinha um passado do qual todos conheciam. Pelo contrário, era obscuro e terrível. Compunha também esse grupo de mulheres Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. O rei era riquíssimo, tinha muitos bens, muitas propriedades, e Cusa era seu procurador. Ele que cuidava de todos os interesses financeiros do rei. Não havia naquela época funcionário mais importante, nem um cargo de tanta importância. E então aqui nós observamos uma mulher com um passado sombrio e uma dama da corte. Ambas engrossavam as fileiras das mulheres juntamente com Joana, que apoiavam financeiramente o ministério de Jesus. Jesus não faz acepção de pessoas. Paulo aos Gálatas, ele deixa muito claro isso. Quando todos foram conduzidos a Cristo, foram justificados pela fé. E agora, como filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, todos os que foram justificados, foram batizados em Cristo, e por Ele foram revestidos, ou seja, nasceram de novo, tornaram-se novas criaturas. Assim, diz Paulo, não pode haver grego ou judeu, nem escravo ou liberto, nem homem e nem mulher, porque agora todos são um em Cristo Jesus. Algo digno de nota também, ao observarmos a vida dessas mulheres, patrocinando o ministério de Jesus, mas não somente patrocinando, elas seguiam a Jesus, desde a Galileia, e elas seguiam a Jesus não como uma multidão, que o acompanhavam, elas seguiam. Existe uma diferença entre acompanhar e seguir. Elas eram discípulas de Jesus. Essas mulheres estavam dispostas a suportar tudo e todos, por causa do amor a Jesus, por causa da fé em Jesus. Elas, fortalecidos em seu íntimo, pelo poder restaurador do Espírito Santo, apegaram-se a Jesus até o fim, como nós observaremos logo mais, e não desistiram em momento algum, num ato de nobreza, seguiram até o fim. Não foi uma mulher que vendeu Jesus por 30 moedas de prata, não foram as mulheres que abandonaram o Senhor Jesus no jardim do Getsemane,
não foram as mulheres que por 3 vezes negaram a Cristo na casa do sumo sacerdote, mas foram elas que lamentaram e choraram quando ele estava sendo levado para ser crucificado. Foram as mulheres que permaneceram junto à cruz, foram as primeiras a visitar o túmulo, foram as primeiras a perceberem que o corpo não estava lá. Foram as primeiras, as mulheres, que testemunharam da ressurreição de Cristo. Realmente, grande é o poder da graça de Deus. Aquelas mulheres, Maria Madalena e Joana, Susana e muitas outras, seguiram junto a Jesus, patrocinando o seu ministério, transformadas, curadas de todo tipo de enfermidades. Foram curadas também de seus pecados, a maior de toda enfermidade do pecador. Curadas, libertas, transformadas, salvas por Cristo Jesus. Notem bem vocês, nem eu nem vocês, nem ninguém que foi chamado por Cristo Jesus, que foi alcançado pela graça de Deus, que foi justificado na cruz de Cristo, que nasceu de novo, ninguém pode permanecer estagnado, parado. Eu e vocês, se nascemos de novo, devemos seguir a Cristo Jesus. E Jesus seguia cumprindo a sua agenda até Jerusalém, para ser morto. E aquelas mulheres, mesmo assim, o seguiam. A agenda segue se cumprindo. Jesus é levado ao Sinédrio, depois a Pilatos, a Herodes, a Pilatos novamente, quando foi condenado à morte e morte de cruz. Iniciou-se a via dolorosa até o Monte Calvário, onde foi crucificado. Foi crucificado às 9 horas da manhã, vindo a morrer às 3 horas da tarde. Quantos apóstolos estavam lá? Quantos apóstolos estavam lá? A palavra de Deus diz que somente um, João, estava lá. Mas as mulheres lá estavam. As mulheres não se amedrontaram, não se acovardaram, não fugiram. Pelo contrário, as mulheres estavam lá. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e a mulher de Zebedeu, após a morte de Jesus, ele foi sepultado e elas foram até lá. Nesse momento, vou perguntar mais uma vez: quantos apóstolos estiveram lá no sepulcro de Jesus agora nesse momento? Nem João agora estava lá, mas as mulheres estavam lá. As mulheres estavam lá. Certamente Jesus foi sepultado antes das 6 da tarde, que iniciava-se o sábado. Aquelas mulheres pensaram: voltaremos amanhã. E elas aguardaram, e então cumpriu-se o sábado, e às 6 horas da tarde do outro dia encerrava-se o sábado, conforme o mandamento, e lá elas voltaram e encontraram a pedra removida, o sepulcro vazio. E então elas foram as primeiras que encontraram com Cristo ressurreto. Mas antes um anjo disse a elas: o que vocês estão fazendo aqui? Quem vocês vieram ver? Aquele que vocês pensam que está morto, está vivo, ressuscitou. E então Cristo apareceu a elas e disse: salve. E elas aproximaram-se de Jesus, abraçaram seus pés e o adoraram. Elas tiveram o privilégio de serem as primeiras a ver o Cristo ressurreto e as primeiras a proclamarem que Ele vive, que Cristo ressuscitou. Que poder é esse? Lembra do início? Poder, dunamis. Que poder é esse? Esse é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. É o poder da palavra da cruz, que para muitos é loucura e para nós é poder de Deus. É o poder de Deus para todos nós que fomos chamados. Aquelas mulheres, debaixo desse imenso e grandioso poder, dá-nos um testemunho belíssimo, porque elas entenderam muito bem o custo do discipulado. O custo do discipulado. E que custo é esse? Jesus havia dito: se alguém quer vir, notem-me vocês, após mim, não é para me acompanhar, é após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Jesus repetiu esse ensino por 6 vezes nos evangelhos. 2 em Mateus, 1 em Marcos, 2 em Lucas e 1 em João. E o que significa a expressão negue-se a si mesmo? Essa expressão significa unir-se a Cristo. Porque Jesus frequentemente ele era seguido por multidões, mas multidões que literalmente o acompanhavam, andavam atrás dele, não significava que eram seus seguidores. E então Jesus disse isso: alguém quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é amar a Deus sobre todas as coisas. Aquelas mulheres demonstraram isso. Elas amaram a Deus, amaram a Cristo sobre todas as coisas, seguiram-no até o fim. Negar-se a si mesmo é dizer não à nossa natureza decaída, ao nosso velho eu. Negar-se a si mesmo é uma chamada que exige um abandono completo do desejo natural que nós temos de buscarmos conforto, fama, riqueza, poder. É renunciar toda e qualquer ambição egoísta, e é fazer morrer todo um estilo de vida que não condiz com o discípulo de Jesus. Negar-se a si mesmo é renunciar toda e qualquer confiança em nós mesmos, na religiosidade, em qualquer capacidade que nós pensamos em ter, em obras. E entendamos que a salvação é obra pura e exclusiva de Deus, e que somente o é através dos méritos infinitos de Cristo na cruz, jamais por nós mesmos. Em outras palavras, negar-se a si mesmo. A chave para fechar isso é bem clara, queridos, e chama-nos a atenção fortemente. Negar-se a si mesmo é colocar a Jesus em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. Entenderam? Todas as áreas, nenhuma delas vai ficar de fora. Isso é negar a si mesmo. Jesus em primeiro lugar em todas as áreas de sua vida. É estar disposto a pagar o preço do discipulado, o preço de ser seguidor de Jesus. Jesus disse: aquele que perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Eu e vocês estamos dispostos a perder a nossa vida? Nós temos que querer, sim, porque é em Cristo Jesus que nós achamos a vida. E aquelas mulheres entenderam muito bem isso. E a expressão tome a sua cruz, ela vem ligada ao negue-se a si mesmo. Primeiro, negar a nós mesmos, e em segundo lugar, tomar a nossa cruz. Aquelas mulheres também entenderam muito bem isso. Elas não desejaram fugir da responsabilidade, correr para bem longe. Muito pelo contrário, elas desejaram estar quanto mais perto de Cristo Jesus. Tomaram a sua cruz, aceitando pagar o preço do discipulado, independentemente de qualquer obstáculo, independentemente de qualquer coisa, independentemente de qualquer dor, aflição, perseguição, família, bens ou qualquer outra coisa, por amor a Cristo e ao Evangelho. Ao tomarmos a nossa cruz, após negarmos a nós mesmos,
então iniciamos o seguir a Cristo, aonde Ele quer que vá. Mas algo também interessante mostra-nos que tomar a cruz é algo pessoal. Eu tenho que tomar a minha cruz, vocês têm que tomar a cruz de vocês. Nós não podemos reparti-la com ninguém e nem dividi-la. Ela é minha, ela é sua, ela não é do próximo. Eu e vocês que temos que carregá-la, ainda que não seja uma tarefa fácil, mas certamente vai ser uma tarefa prazerosa carregá-la em Cristo Jesus, por Cristo Jesus. Seguir a Cristo, após tomar a sua cruz e negar-se a si mesmo, é algo bastante oportuno e interessante. E isso mostra-nos que é o resultado da verdadeira conversão, do verdadeiro novo nascimento, da regeneração, que vem sucedida de uma vida em santificação, e que não tem dia para terminar, a não ser o dia de Cristo Jesus, mas tem um dia para começar, o dia que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. É impossível que eu e vocês, por nossas próprias forças, neguemos a nós mesmos, tomemos a cruz e sigamos a Jesus. Mas se isso é impossível com as nossas próprias forças, como seria possível, ou como é possível? Através do poder de Cristo, através do poder do Espírito Santo que agora habita em nós, pelo poder da graça de Deus, pelo poder da obra regeneradora do Espírito Santo em nossa vida, pelo poder da cruz de Cristo, pelo poder do Espírito Santo que promove em nós a santificação. Superpoderes dados pelo nosso Deus. O verdadeiro seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, ele pode ser conhecido, e ele deve ser conhecido, porque ele tem e deve estampar em sua vida as marcas do discipulado: o negar-se a si mesmo, o carregar a sua cruz e seguir a Jesus. Queridos, ao olharmos para a história desde o início e vermos a ação de tantas mulheres, como já citamos aqui, mulheres que deixaram esse legado precioso, rico, um legado que está estampado em todas as páginas da Bíblia, um legado que nós vemos na nossa igreja no dia de hoje. E então, tomando conhecimento de 2 testemunhos, eu trouxe-os aqui nesta noite para dividir com os irmãos, e para que os irmãos, ao ouvirem esses testemunhos, mergulhem na história e percebam-se em alguns detalhes dessas histórias. Vocês podem se encaixar lá. Isso serve para nós homens, para as mulheres, é para todos nós. Os irmãos conhecem um pastor renomado da nossa igreja, Ronaldo Lidório, sua esposa Rossana. Ele conta que uma mulher do alto dos seus 50 anos, que vivia num país budista, o qual ele diz nesse relato que precisou trocar o nome dessa mulher e também não citar o nome do país, dado o perigo de ser dado publicidade a isso. Ele então deu um nome àquela mulher, Samá. Não sei se alguns dos irmãos já ouviram esse testemunho. Em países budistas, aqueles que entregam sua vida a Cristo são pressionados, são perseguidos e muitas vezes são mortos. Aquela mulher, a qual ele chama de Samá, trabalhava numa grande cidade e ela utilizava uma motocicleta para fazer entregas no comércio local. Passava de uma loja em outra, e certo dia, Samá, passando em frente a uma casa, onde as portas e as janelas estavam, notem bem vocês, fechadas, devido à antipatia daquele povo ao evangelho, ao cristianismo, aquela mulher, Samá, ouviu um cântico, e esse cântico era em sua língua materna. Ela parou para ouvir aquele cântico,
aproximou-se mais ainda daquela porta, daquela janela, para ouvir mais de perto aquele cântico. Numa dos refrões daquela música, daquele cântico, daquele hino, daquele louvor, dizia: há esperança para as nossas vidas, e esta esperança se chama Jesus Cristo. Foi a primeira vez que aquela mulher ouviu o nome de Jesus. Ela então, quieta, tímida, porém tomada pelo Espírito Santo, através daquele cântico, chamada pelo Evangelho de Deus, bateu naquela porta. O missionário abriu-lhe a porta e ela então lhe disse: olha, vocês não me conhecem, eu não conheço quem mora nessa casa, porém eu ouvi sobre a esperança, e que esta esperança tem um nome que se chama Jesus. Eu quero ouvir mais, eu quero conhecê-lo. Algo mexeu comigo, eu quero conhecê-lo ainda mais. Alguns dos irmãos conseguem se familiarizar com isso? Quando um dia nós fomos tocados pelo Espírito Santo, fomos chamados pelo Espírito Santo. Ela foi convidada a entrar, e lá foi-lhe anunciado que ali era um culto a Deus, um culto de adoração ao Senhor Jesus. E ela então passou a assistir aquele culto. Houve em torno de 30 minutos de louvor e adoração a Deus, depois a exposição da palavra. Algo corriqueiro a nós também, né? Mas já visto que quem levou o evangelho nesse local era Ronaldo Lidório, um pastor presbiteriano, então a liturgia ali era presbiteriana também. Aquela mulher ouvindo a mensagem, todos os seus questionamentos internos do seu coração, todas as suas dúvidas foram respondidas naquela tarde. E aquela mulher teve a sua vida transformada naquele dia. E ela saiu daquela casa dizendo: eu amo o Senhor Jesus. Eu amo o Senhor Jesus. Que poder é este? Este é o poder do Evangelho. Este é o poder transformador de vidas. Aquela mulher foi embora para a sua casa, distante 7 quilômetros dali, em sua motocicleta. Disse a seus pais: pai, mãe, eu conhecia Jesus Cristo, e a partir de agora, note vocês, eu seguirei a Jesus, pois eu amo a Jesus. Seus pais, quando ouviram, disseram: não, aqui em casa não. Ninguém aqui em casa será diferente de nós. Ninguém vai crer em algo diferente daquilo que nós cremos, muito menos o que dizem esses cristãos. Samar, você não vai mais frequentar essa casa, você não voltará mais lá. Pai, mãe, eu fui convidada. Eles se reúnem 2 vezes por semana para ouvir de Jesus, para louvar a Jesus, e eu quero estar com eles. Já dissemos, você está proibida de ir lá, não insista. E ela insistiu, e ela foi, e seus pais viram que teriam que tomar uma atitude. Tiraram dela a sua motocicleta. Samar então não pensou 2 vezes, descobriu uma bicicleta e passou a frequentar aquelas reuniões. 7 quilômetros para ir, 7 quilômetros para voltar. E toda vez que ela voltava para casa, ela entrava na sua casa com um sorriso no rosto. E ao encontrar seus pais, saudava-os dizendo: pai, Deus o abençoe. Mãe, Deus o abençoe, a abençoe em nome de Jesus. E então ela ia para o seu quarto. E ela não murmurava. Seus pais observaram que não adiantou nada tirar-lhe a motocicleta. Agora ela tinha a bicicleta. E então eles tomaram uma outra atitude: vamos tirar dela a bicicleta. Samar arrumou um calçado e 7 quilômetros ela ia, 7 quilômetros ela voltava, sem motocicleta e sem bicicleta. Nada fez aquela mulher ser impedida de seguir a Jesus, de querer a Jesus, de mostrar o seu amor para com Jesus. Ela não perdia uma reunião naquela casa. A casa de adoração, naquele local, a casa que havia sido transformada numa igreja.
Seu pai, vendo que não havia jeito, tomou seus sapatos. Mas os irmãos já perceberam que Samar agora percorria os 14 quilômetros, 7 para ir, 7 para voltar, descalça. E todas as vezes que ela voltava para casa, o seu sorriso não saía do rosto. E ela abraçava o seu pai, abraçava a sua mãe e dizia-lhes: Deus os abençoe. Seus pais perceberam que não adiantava nada contra aquilo que eles pudessem fazer contra Samar, que ela não ia desistir. Devolveram seus calçados, sua bicicleta, sua motocicleta, e algo esplêndido aconteceu. Eles disseram: Samar, nós também queremos conhecer o seu Jesus, o seu Deus. Samar, com o seu testemunho, um estilo de vida que pertence a todos aqueles que teve uma vida transformada, sorriso no rosto, que irradiava o amor de Cristo, de quem agora tem uma nova e viva esperança. Esse é um testemunho belíssimo. Que poder é esse? Esse é o poder do Evangelho, esse é o poder da palavra da cruz, esse é o poder que chama, esse é o poder de Deus. Esse é o poder de Deus. E ainda, antes da conclusão, como disse aos irmãos, são 2 relatos. E ainda e Ronaldo Lidório e sua esposa Rosana. Hoje eles trabalham aqui no Brasil, na Amazônia brasileira. Eles são missionários. Tem muitas histórias para contar. Histórias belíssimas, impactantes, inspiradoras. Certa feita, eles estavam em Gana e prepararam um culto embaixo de uma árvore. E lá eles cantavam louvores a Deus, e lá eles pregavam a palavra de Deus, e lá eles ouviam os testemunhos de fé daqueles que haviam sido convertidos. Hernandes Dias Lopes, no seu livro O Panorama da História Bíblica, ele fala sobre os avivamentos da história, e ele faz um relato sobre o avivamento em Gana, na participação de Ronaldo Lidório naquele local. E ele diz que algo saltou aos olhos, porque no período que eles estiveram lá, não passou um dia sem que houvesse uma conversão. Houve um grande avivamento naquele local. E eles estavam numa tribo chamada Xocosse. E voltando, eles estavam numa tribo chamada Concomba. Xocosse era uma tribo vizinha. Enquanto a tribo Concomba haviam pessoas amáveis, hospitaleiras, e lá nasceu uma igreja daquela outra tribo, um povo duro, um povo de portas fechadas ao Evangelho, um povo até então que parecia impossível de pregar o Evangelho para eles. Durante meses, aquela igreja que surgiu ali naquela tribo vizinha em Concomba, eles oravam a Deus em prol aquele povo. E no domingo de manhã, naquele culto, debaixo de uma árvore, foi dito: vamos orar pela tribo vizinha, vamos orar para que eles entreguem suas vidas para o Senhor Jesus. Ali haviam diversas pessoas conhecidas já, e que já acompanhavam aquele pastor e sua esposa por algum tempo, e ele orou por aquelas pessoas também. No determinado momento, ele olhou para a sua esquerda. Eu gosto muito de atentar aos detalhes. Então ele olhou para a sua esquerda e viu uma senhora que vinha se arrastando. Ronaldo, ao vê-la, disse: eu conheço a senhora. Ela é da tribo Xocosse. Ela se arrastava por quê? E porque ele a conhecia, era difícil de não a conhecê-la, dado o contexto. Ela era paralítica das suas 2 pernas. Havia tido paralisia infantil quando criança. Suas pernas eram mirradas. Nunca ela andou, ela apenas se arrastava ao redor da sua aldeia. Ela havia se arrastado por 5 quilômetros de distância entre as 2 aldeias. Ronaldo diz que aquela mulher, que não lhe era estranha, que ele já a tinha visto nas poucas oportunidades que ele passou perto daquela tribo, e que algumas vezes ao passar perto eles cantavam e eles aproveitavam as oportunidades. Certamente ele estava lembrando
insta, seja oportuno, não, prega a palavra de Deus. Ronaldo soube que aquela mulher tinha ouvido rapidamente do Evangelho, em meio às poucas passadas aos quais eles conseguiram naquele local algumas poucas vezes. Aquela mulher acordou naquele domingo de manhã e disse: eu preciso de Deus. Pediu para seus pais levá-la até aquele local onde Ronaldo estava. Já era costume eles se reunirem ali para o culto a Deus. Obviamente que, igual ao pai de Samar, o pai dessa mulher também negou, mostrando toda a sua aversão aos cristãos. E seus irmãos também negaram de levá-la. Mas aquela mulher resolveu. Lembrei de Daniel, né? Resolvi, tomei uma decisão. Ela resolveu: eu vou pegar o meu carro adaptado, câmbio automático, e vou distante 5 quilômetros lá. Não, que carro ela tinha? Ela não tinha nada. Eu vou me arrastando mesmo, durante esses 5 quilômetros, eu vou até o local onde esses cristãos se reúnem. E aquela mulher chega quase no finalzinho do culto. Ela então levantou a sua mão, seu semblante cansado, respiração ofegante. Ronaldo então olha para ela, aquele cabelo sujo de mato porque passou pelo matagal, lambuzada de lama porque passou pelo lamaçal, seus braços sangrando porque se arrastavam no chão, suas pernas idem, porque havia muitas pedras no caminho. E ainda ofegante, naquela situação, ela chamou a atenção de Ronaldo e disse: cheguei tarde demais? Ou eu ainda posso entregar a minha vida a Cristo Jesus? Naquele dia, oraram por aquela mulher. Houve salvação naquele dia. Que testemunho, queridos irmãos, que testemunho de uma mulher para querer a Cristo Jesus. É claro que não foi pelas forças dela, quem a trouxe foi o próprio Cristo. Nas palavras de Ronaldo Lidório, que poder é esse? É o poder de Cristo, é o poder da cruz, é o poder de quando Deus chama, é o poder transformador. Aquelas mulheres daquela igreja lavaram aquela mulher naquele dia, cuidaram dela, e Ronaldo foi embora, e ele não se conformava, e ele não parava de se perguntar: que poder é esse? Que poder é esse? Que poder é esse? Esse é o poder. Esse é o poder de Deus. Não é o poder do pregador, não é o poder do missionário, não é o poder da igreja, não é o poder do homem, é o poder de Deus, é o poder transformador do Evangelho da salvação, do Evangelho que para muitos é loucura, mas para nós é o poder de Deus, poder daqueles que foram chamados. Ninguém levou aquela mulher até lá, foi o poder de Deus quem a trouxe até aquele local. E para concluir, a data é 8 de maio de 1949. 15 mulheres valorosas, verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus. Sim, 15 mulheres, sob a liderança de um homem, de um reverendo chamado Josué Salles, numa pequena cidade do interior de São Paulo. Fundaram na congregação presbiterial existente naquele local uma sociedade feminina. Incontáveis ações abençoadoras foram realizadas. E o destaque daquele trabalho, obviamente, e em primeiro lugar, era o contexto espiritual, mas algo chamava a atenção: os esforços daquelas mulheres, daquela sociedade para angariar fundos para a construção do templo, e que esse templo se tornasse uma igreja constituída. Houveram alguns hiatos, períodos em que o trabalho foi interrompido, até que num determinado tempo esse trabalho ganhou ainda mais força
e perdura até o dia de hoje. Esse trabalho chegou até aqui, sobre os ombros de mulheres que foram gigantes no trabalho em prol do Evangelho de Jesus e o reino de Deus. E hoje, olhando para o testemunho de todas essas mulheres da Bíblia, valorosas também, mulheres que seguiram a Cristo Jesus, como aquelas de Lucas capítulo 8, desde a Galileia até o momento de sua ressurreição, nunca o abandonaram. Hoje nós agradecemos a Deus pela nossa SAF, rogamos ao Senhor pela vida de nossas amadas irmãs, e pedimos a Deus que as nossas irmãs se agigantem na continuidade desse trabalho, e venham a emprestar aos seus ombros as novas gerações, sendo bênçãos em nossas vidas, bênçãos na sociedade, bênçãos em seus lares, e mais, que tudo seja para a honra e para a glória do nosso Deus. Queridas irmãs, hoje, dia de tão belo e emocionante homenagem, tão bela e emocionante homenagem que nós participamos aqui. Após nós ouvimos a palavra de Deus falando de tantas mulheres, da importância das mulheres para o Evangelho, para o cristianismo, para o reino de Deus, queridas irmãs, hoje a responsabilidade de vocês amplificou, pois biblicamente está muito claro a importância do ministério feminino, do trabalho feminino, da presença feminina na igreja de Deus, da atuação feminina no reino de Deus. Aquelas mulheres relatadas no livro de Lucas foram mulheres cheias do Espírito Santo, foram mulheres de oração, foram mulheres de fé, foram mulheres de serviço abnegado, foram mulheres de testemunho do Evangelho, do Cristo que vive, do Cristo que é o único e suficiente Salvador. Hoje vocês são aquelas mulheres, e o trabalho tem que continuar. Que Deus abençoe a nossa amada SAF e também todas as mulheres cristãs. E nós homens, assim como as mulheres, estamos sendo assistidos por uma imensa nuvem de testemunhas que já terminaram a sua carreira cristã com méritos. O exemplo do passado deve nos encorajar a continuarmos correndo com perseverança a carreira que nos foi proposta, com esforços inimagináveis, incansáveis, a carreira que foi a mim e a vocês proposta. Os nossos antepassados, os heróis da fé, não tiraram os olhos de Cristo, mas negaram-se a si mesmo, tomaram cada um a sua cruz, e sim, seguiram a Jesus, pagando o preço de ser o discípulo de Jesus. Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Esses homens e essas mulheres que compõem os heróis da fé, essas testemunhas, elas podem nos inspirar, mas o verdadeiro encorajamento repousa na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e no poder que Ele confere a todos nós, Que Deus, em sua infinita graça, misericórdia e bondade, fortaleça a cada irmã, a cada irmão da nossa igreja, aos cristãos que militam em outros lugares, para que todos nós realmente demonstremos e mostremos que o sangue de Jesus derramado na cruz, ao qual nós fomos comprados, que teve um alto e precioso preço, mudou as nossas vidas. Deus abençoe a todos.